Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é luz na nossa vida. E o Senhor jamais nos abandona. Todos os dias nos dá esta oportunidade de acolher a sua palavra. Deus se dirige a cada um de nós e nos fala. Nos fala porque nos ama. A sua palavra não é simplesmente uma vibração sonora, mas é força de transformação. Por isso, é luz para os nossos passos. Todos os dias nós temos esta oportunidade de reservar este tempo para fazer a reflexão da palavra de Deus. E mais uma vez, querido irmão, querida irmã, eu te convido a abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, o seu espírito e permitir que Deus fale ao seu coração. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E voltou para casa. E de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, para compreender este evangelho que nós terminamos de escutar, é importante que contextualizemos um pouco. Jesus está em pleno exercício do seu ministério na Galileia. Jesus já passou por várias regiões da Galileia, fazendo bem, curando os enfermos, expulsando os espíritos impuros. E Jesus também já constituiu os seus discípulos, os seus amigos, para realizar a missão juntamente com ele. E aqui nesse trecho que nós escutamos, temos pelo menos 3 cenas que merecem a nossa atenção. Por isso vamos juntos fazer a reflexão deste Evangelho. A primeira cena colocada pelo Evangelho é justamente mostrando esta volta de Jesus à sua terra. Diz assim: e voltou para casa e de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Pois bem, Jesus volta à sua terra.
e como os seus, aqueles que eram mais próximos dele, o acolhem. O acolhem justamente como um homem louco. Meu irmão e minha irmã, como é difícil, às vezes, para as pessoas que são mais próximas de nós, compreender a missão que nós realizamos diante do chamado que o Senhor nos fez. Com Jesus não foi diferente. As pessoas mais distantes o acolhiam e o reconheciam como o Messias esperado, como o enviado do Pai Eterno. No entanto, aqueles que eram mais próximos, os seus, o viam como um homem louco. Pensavam que ele estava enlouquecido e por isso queriam detê-lo. Isso é uma realidade ainda muito próxima de nós. Geralmente, quando as pessoas se sentem incomodadas com o nosso trabalho de evangelização, a primeira coisa que elas procuram fazer é algum modo para nos desqualificar. E assim tentaram fazer com Jesus, dizendo que ele era um homem louco. Logo em seguida, para mostrar a dificuldade que é a realização da vontade do Pai, o Evangelho apresenta a figura dos escribas, como eles reagem diante dos sinais e dos gestos que Jesus realizava em favor dos seus. Aqui diz o Evangelho que os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Vejamos bem, os seus, aqueles que eram mais próximos dele, diziam que ele era louco. E agora ainda para desqualificar ou procurar desqualificar o trabalho missionário realizado por Jesus, os escribas dizem que ele está possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E é justamente pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsa os demônios. Como eu havia dito anteriormente, aqueles que se colocam, que se opõem ao nosso trabalho missionário, procuram nos desqualificar. E assim aconteceu com Jesus. Os escribas o chamam de um homem possuído pelo demônio. E é justamente pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os espíritos malignos. Mas vejamos bem, meu irmão e minha irmã, nós, assim como Jesus, precisamos estar acima deste comportamento daqueles que querem nos desqualificar e impedir que realizemos a missão. Por isso, diante disso, Jesus apresenta o risco da divisão. Jesus vai dizer assim: todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Toda casa dividida em si mesma não pode subsistir. Então Jesus questiona: como pode o demônio estar contra si mesmo? Seria o seu fracasso, justamente para mostrar que o argumento dos escribas ele não tem realmente valor, ele não é um argumento lógico, não tem razão de ser. O que eles querem é simplesmente desqualificar Jesus. Mas Jesus é um homem sábio e por isso sempre encontra forma de superar essas dificuldades. E é interessante porque em seguida o Evangelho vai dizer justamente sobre o pecado contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados, blasfêmias, serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. E o que é esse pecado contra o Espírito Santo? Meu irmão e minha irmã, o pecado contra o Espírito Santo é justamente o fechamento do coração humano para não acolher a graça divina. A salvação de Deus é destinada a todos, mas todos nós continuamos ainda livres. Deus propõe e o ser humano dispõe. Mas aquele que não se dispõe, Deus não pode forçar que ele entre na dinâmica da graça. É esse o pecado contra o Espírito Santo. Aquele que não quer, Deus propõe, mas ele não abre o seu coração. Ele não quer. Assim como os escribas, que diante de Jesus, que realizava o reino, se fecharam e se recusaram a entrar na dinâmica. Este é o pecado contra o Espírito que não tem perdão. Vejamos bem se o fechamento do nosso coração também não está nos impedindo de entrar na dinâmica do reino. Por fim, o Evangelho apresenta uma última cena, que é justamente a mãe e os parentes mais próximos de Jesus que vão ao seu encontro. E ali, estando Jesus cercado da multidão, ao receber esta notícia que os seus familiares estão à sua procura, Jesus usa esta expressão que muitas vezes nós não a compreendemos bem. Quando Jesus pergunta: quem é minha mãe
E quem são meus irmãos? Muitos interpretam como se Jesus estivesse menosprezando a sua mãe e os seus parentes mais próximos. Na verdade, não se trata disso. Aqui Jesus está ampliando a sua família. Existe uma família nos laços do sangue, mas há uma família maior, a família nos laços da fé. Por isso que Jesus, como diz o Evangelho, olhando para os que ali estavam, sentados ao seu redor, ele diz: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Isto é, fazer a vontade de Deus nos torna membros da família de Jesus. Meu irmão e minha irmã, acolhemos esta mensagem do Evangelho muito forte que pede de nós abertura de coração. Não sejamos como aqueles que, por mais que eram mais próximos de Jesus, mas não souberam reconhecê-lo como o Messias enviado. Que também não sejamos como os escribas que querem desqualificar o trabalho missionário realizado por Jesus. Ao contrário, tenhamos abertura de coração e deixemos que a palavra e os gestos de Jesus transfigurem a nossa vida. Por isso, para concluir este nosso momento, dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, nos dirigimos a Ti neste momento, após escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, que nos provoca a ter um coração aberto e acolhê-lo como nosso Messias, o nosso Salvador. Ajude-nos, Pai Eterno, a superar todas as dificuldades, as barreiras que tantas vezes querem nos impedir de realizar o Teu reino neste mundo. Envia sobre nós o Teu Espírito, para que sejamos encorajados a continuar a missão de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.